em 1956, quando empresas associadas da associação comercial, e eu vou lembrar os mais antigos, empresas do varejo, como a Exposição, Mapping, Lojas Garbo, Ducal, Clipper, mais tarde Casas Bahia, enfim, essas empresas do varejo, eles faziam parte da associação comercial, mas cada uma delas tinha o seu próprio cadastro de informações sobre crédito. E aí se reuniram e decidiram criar um único banco de dados, uma central. E escolheram a associação comercial para ser a depositária dessas informações. E aí essas informações passaram a ser compartilhadas, porque o MAP não queria dizer para a Clipper nem para a Exposição qual era o cadastro dela, mas para a associação, e a associação passar sem identificar de quem era aquela informação, todos queriam. Então eles passaram a compartilhar as informações. Portanto, começa aí. E mais uma vez, não existia até então uma central de análise de crédito. E era basicamente uma central do varejo, das lojas do varejo, que é quem dava crédito. Com a sequência que os bancos foram crescendo, aí criou-se pelos bancos um banco de dados que era o Serasa. O Serasa é posterior ao SCPC. A criação do modelo de uma central de informações de crédito vem da associação comercial, vem do SCPC. Portanto, o início foi esse, uma decisão das empresas do varejo associadas da associação comercial que decidiram criar um único banco de dados para ter as informações de crédito. Nessa evolução do SCPC, mais ou menos em 1999, foi criada a RENIC, que era uma rede de associações comerciais e de CDLs pelo Brasil inteiro para coletar essas informações de forma tecnologicamente digital para melhorar cada vez mais a qualidade dessa informação. Então, o SCPC passou a ser de âmbito nacional. E com a RENIC, com esta rede, uma rede extraordinária, né, é que o SCPC começou a criar valor. E aí começou, depois de uma reorganização interna, né, a despertar o interesse de outros players pelo negócio. Por quê? Porque não existia anteriormente grandes operadores. Só para lembrar, nós tínhamos aqui o Serasa, que era um birô de crédito dos bancos, voltado para a pessoa jurídica, mais para a pessoa jurídica, e tinha o nosso SCPC, da Associação Comercial, que era um birô de crédito, mais voltado à pessoa física. Portanto, eram dois birôs de crédito que compunham esse mercado e que forneciam as informações até de forma complementar. Mais ou menos em 2007, 2008, a Serasa foi vendida por uma mega empresa internacional chamada Experian. E aí, então, com uma injeção de capital de um volume razoável, a Serasa Experian se transformou, melhorando tecnologicamente e ganhando o mercado. E aí a associação comercial, nós vimos que não tínhamos mais a condição de acompanhar tecnologicamente a Experian, Serasa, porque
era necessário grandes volumes de investimento em tecnologia. E aí, em 2010, 2011, né, nós fizemos uma avaliação consultando vários players, vários fundos de investimento, bancos, para verificar quem tinha o interesse em vir para ajudar a associação comercial no SCPC, no desenvolvimento mais agressivo da empresa, fazer parte da empresa. Depois de um grande roadshow que nós fizemos, depois de um trabalho imenso que nós fizemos através de um banco que foi contratado para este fim, quem ganhou esta, vou chamar, concorrência, foi um fundo de pensão, um fundo de investimento chamado TMG Capital. E com eles, então, nós criamos, através de um acordo de acionistas, um programa duplo, onde eles iam fazer a gestão da empresa e a associação manteria o controle da empresa. Muito bem, então vamos contar um pouco sobre o IPO. O IPO ele é um processo longo, onde você primeiro contrata um sindicato de bancos, foram contratados 3 bancos, o JP Morgan, o Citibank e o Morgan Stanley, 3 bancos para coordenar o IPO, a oferta pública. Com isso, eles fazem uma análise do valor da empresa. A partir daí, eles fazem um roadshow mostrando a empresa para vários investidores interessados. Como a empresa está no setor de tecnologia, né, ele teve uma aceitação imediata por esses investidores. Então, durante o processo, que é um processo que leva pelo menos uns 3, 4 meses, né, foi se construindo e dando conhecimento aos investidores, não só o valor da empresa hoje, mas quais seriam os planos futuros de crescimento da empresa para que a empresa pudesse, então, capitalizar recursos para atingir esses objetivos. Agora, esse é um processo realmente longo, que começou, na verdade, no começo de 2019. E foi tudo preparado para fazer o lançamento, poderia ser no fim de 2019 ou no começo de 2020. Então estava tudo pronto para fazer o lançamento em fevereiro de 2020, mas com a pandemia nós suspendemos o IPO nessa data e ficamos aguardando a gente fala uma outra janela, uma outra oportunidade. Isso aconteceu, né, agora no mês de setembro. Só para dar uma ideia de como isto é feito, os bancos fazem um range, fazem um intervalo para que os investidores deem as suas ofertas. As ações da Boa Vista estavam sendo precificadas entre R$10,80 até R$13,20. Os investidores podiam dar uma oferta neste intervalo. Tivemos mais de 6 vezes a demanda do que a oferta, ou seja, tivemos uma super procura. E aí decidimos, junto com os bancos, nivelar o valor no meio. Então, o valor inicial das ações ficou estipulada em R$12,20, né? Que é um valor adequado para aquele momento, mesmo porque quando você admite investidores que estão confiando em você, na empresa, você precisa também dar para eles uma margem de expectativa de ganho, né? Eles são investidores, alguns institucionais que encarteiraram as ações e outros que querem realizar rapidamente, né? Isso é o mercado. Agora, o mais interessante é que grande parte, quase 60% dos investidores são estrangeiros.
e que fazia tempo que eles não vinham comprar nenhuma ação, nem fazer nenhum investimento aqui no Brasil. Portanto, foi um IPO de grande sucesso, principalmente porque esses investidores internacionais são investidores de longo prazo em carteirar as ações, porque têm confiança que a empresa vai crescer nos próximos anos. Não existe nenhum caso no mundo de uma entidade que desenvolveu uma empresa cujo valor está acima de $1 bilhão, ou seja, foi criado um unicórnio, né? Porque é basicamente uma empresa de tecnologia, exatamente num caso, é o caso único no mundo, provavelmente, que uma entidade de classe tenha realmente construído um unicórnio. E 2 bilhões foi a captação do IPO, mas o valor da empresa é mais de 6 bilhões de reais. Portanto, é um unicórnio realmente muito bem estruturado, né? A Boa Vista, hoje, ela é administrada por uma diretoria eleita, onde nós participamos dessa eleição. E, ao mesmo tempo, quando ela fez a abertura de capital, ela apresentou um plano de 5 anos, mostrando qual será, dentro de uma previsão, né, se não houver uma grande surpresa pela frente, qual vai ser a previsão estimada da empresa para os próximos 5 anos, que é uma geração robusta de criação de caixa. Portanto, a grande expectativa para a associação comercial hoje é a valorização das ações, porque hoje elas são ativos da associação comercial. Quanto mais elas valorizarem, mais a associação comercial ganha. Ou seja, nós estamos depositando a confiança na diretoria eleita, que nós participamos dessa eleição, e que essa diretoria consiga entregar o plano que foi traçado antes do IPO. Vale a pena porque a Boa Vista é uma empresa de tecnologia. E é interessante que às vezes a gente tem uma dúvida, por que investir em empresa de tecnologia? Eu vou tentar explicar o meu ponto de vista. Quando você investe numa empresa, ou numa indústria, ou numa empresa, numa incorporadora que tem muitas na bolsa, o teu horizonte, ele é mais ou menos definido. Ou seja, numa incorporadora, por mais empreendimentos que ela tenha, os compradores são um número finito, um número baixo, né? Numa empresa de tecnologia, este número é infinito, ou seja, você pode atingir números consumidores de números elevadíssimos. Basta ver Google, Amazon e outros, que tem milhares e milhares e milhões de consumidores ou milhões de usuários, né? Portanto, é por isso que as empresas de tecnologia têm um valor maior, porque elas têm um valor intrínseco na quantidade de pessoas que podem se tornar usuários dessa empresa, né? Que vai gerar recursos, receita, que logicamente gera caixa, que é todo o objetivo de uma empresa, é na geração de caixa. Portanto, vale a pena investir na Boa Vista, na minha opinião, por esta razão. Ela vai crescer o número de usuários, né? Vai crescer na qualidade de produtos, na oferta de produtos e principalmente porque tem poucos concorrentes. Hoje tem a Serasa Experian e temos nós a Boa Vista. Deve entrar mais um concorrente? Pode ser, né? Mas, na verdade, o mercado está segmentado, né? Então, é próximo de um duopólio. É muito bom investir na Boa Vista. A lei de proteção de dados é uma coisa boa, ela tem que ser, mas a Boa Vista, já desde o seu começo, trabalha protegendo os dados. Esses dados não são divulgados aberto, ela é detentora dos dados
que ela coleta, evidentemente, porque esses dados, eles são apenas insumos para você criar uma informação com algoritmos e processos que vão gerar um conhecimento. Portanto, os dados para a Boa Vista é um insumo. Ele não é a mercadoria de negociação. Portanto, é do interesse da Boa Vista proteger esses dados. Portanto, ele não vai atrapalhar em nada, ao contrário, vem colaborar para que esses dados sejam realmente protegidos, para que a sua utilização seja feita apenas porque tem a capacidade e o conhecimento de gerar informação e conhecimento.